Muito boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui e por me virem ouvir falar, que é uma coisa espantosa. Também num lançamento que fica marcado por ser dos poucos lançamentos onde eu já estive, em que o autor faz a sua introdução e apresenta o livro, que é original, e também o facto de termos o autor a trazer as primeiras palavras sobre um livro é algo que depois retira logo duas ou três coisas que eu vinha a dizer, porque eu já disse. Mas felizmente eu preparei muitas coisas para dizer e portanto não há problema, está tudo controlado. Eu estou aqui, primeiro de tudo, para deixar muito claro, estou aqui como leitor do João, das obras do João, que aliás quando mandou este livro mandou-me mais dois e estávamos na altura a perguntar qual destes é que se publica, questão que também envolvia na altura o editor do próprio livro, e estava toda a gente muito indecisa, mas depois acabamos por basicamente concordar todos na publicação deste, que era o último em termos cronológicos da produção do João, e que eu acho que provavelmente é dos três aquele que era mais conseguido, e provavelmente aquele que foi mais sentido, como o próprio João acabou de referir agora. Estamos a falar de um livro sobre um tradutor, e o João é tradutor, sobre as dificuldades da vida de um tradutor, e o João tem as dificuldades que todos os tradutores têm na sua vida, mas é também na sua vida profissional. Não estou a dizer que todos os tradutores tenham noivas que os abandonem, não sei, também não tive uma noiva que me abandonou, calma. Mas pronto. Sobretudo, o que eu acho engraçado, eu fui durante muitos anos e sou ainda essencialmente editor, e editor sobretudo de autores estrangeiros, em tradução, portanto não tenho assim tanta experiência, apesar de já ter publicado alguns autores portugueses, mas não tenho assim tanta experiência de trabalhar com autores portugueses. Mas, sobretudo, acompanhei entre amigos e alguns conhecidos vários autores que passam por este processo que o João passou, de querer publicar o seu primeiro livro e de escreverem muito para... E há coisas que são difíceis. Nós, editores, acabamos sempre por estar a sempre dizer a estes autores: sim, mas vai com calma, mas podes escrever, mas calma, isto não se consegue tudo, vão meio para dia, não se fizeram num dia, etc. É uma realidade, mas também a verdade é que em três casos, um deles o do João, eu fui agradavelmente surpreendido com as primeiras obras com que tive contato. Para já, há três coisas que o João consegue num livro, que também conseguia nos outros dois que eu li, que ficaram para segundas núpcias. Prólices foram prólices. Assim, de certeza. Eles foram ser um bocadinho trabalhados, mas não, para isso não é? Então haverá outros, certamente. Pronto, mas as três coisas que me parecem difíceis de atingir e que normalmente se provam muito a maturidade de um escritor e de onde é que derivam muito das leituras. Como qualquer bom tradutor, isto é uma coisa que eu digo há muitos anos, há poucos bons tradutores porque poucos tradutores leem muito. Qualquer pessoa que está a trabalhar com livros tem de ler muito, seja para traduções técnicas, seja para traduções literárias, seja para o que for, obviamente, de preferência no seu próprio campo de trabalho e de atuação. E isto, quem lê muito e quem tem esta convivência com a literatura, normalmente consegue fazer três coisas que são muito difíceis, e o João conseguiu-as todas. Uma é trazer um ritmo à narrativa que não quebra, e o livro do princípio ao fim, mas isso também aconteceu com os outros dois que ele queimou, não quebra, mantém sempre um ritmo regular, coerente, lógico. Isto é muito difícil de fazer em narrativa, mesmo. Há muitos bons livros de grandes escritores internacionais que têm momentos de quebra no ritmo e que, pronto, tudo isso é difícil. Segundo parâmetro que é muito complicado, sobretudo no caso de um livro como este em particular, é um livro que nos puxa a nós, leitores, para dentro da pele do personagem principal, neste caso também narrador, assim dizer.
e sobretudo faz isto mesmo quando nós não queremos. Eu sinceramente não queria nada entrar na pele daquele tradutor que é um bocadinho neurótico, hipocondríaco e companhia imitada, mas entramos lá e isto é trabalho. Isto é um trabalho de difícil arte por parte de um autor, que é de facto arrastar-nos para dentro da pele deste protagonista. A terceira coisa que é complicada e essa não se aplica à generalidade dos livros, aplica-se a alguns, é o facto de conseguir prender a atenção do leitor a uma narrativa que não só não é agradável, no sentido de não é uma história feliz, não é uma história completamente alegre, apesar de ter momentos que, pela ironia da má situação em que o personagem está, são difíceis de lidar. Consegue prender-nos a nós leitores a isto, consegue levar-nos até um final que é um acumular de tensão e que provavelmente se fôssemos nós nos nossos dia-a-dias a conviver com ela, teríamos provavelmente pedir ajuda a alguém ou pronto, acabávamos a fazer qualquer coisa muito, muito má, mas tudo isto, conseguir isto tudo, estes três vetores em conjunto, de uma forma consecutiva, numa obra que, não é que o João não tenha já publicado alguns textos, mas já publicou, mas numa obra que efetivamente é o primeiro romance, acho que é obra. O que mais é que eu posso destacar nisto? Há coisas que eu depois gostava aqui em conversa, falar um bocadinho com o João, perguntar porquê os anos 20, não sei porquê. Foi uma opção, porque gosto dos anos 20, gosto daquela passagem de século ou pós-guerra, e os autores que são a minha referência são um pouco por aí, não sei, achei que se adaptava. Eu estou a perguntar isto porque a minha leitura, e volto a dizer, isto é a minha leitura, vale o que vale e cada um terá a sua, mas a minha leitura foi claramente, o João estava aqui a dizer que de facto no livro não há qualquer tipo de, não é nomeado o país, nem sequer é nomeado, é época, percebemos que estamos a falar dos anos 20, porque há referentes a nível sobretudo dos meios de transporte e o facto do trator usar um chapéu. Fora isso, e o chapéu é uma coisa aparentemente comum, fora isso não há nada que marque o livro. Mas obviamente que para mim isto remeteu-me para o universo do Fernando Pessoa, tradutor, que e remeteu-me obviamente para Lisboa, obviamente muito mais por questão do facto da cena inicial se passar num elétrico, obviamente que havia elétricos noutras cidades portuguesas nos anos 20, bem mais do que existem hoje em dia, infelizmente, mas achei essa história, essa escolha de época muito curiosa por basicamente tocar naquilo que é também o começo do meio editorial português, de uma forma, ou seja, é nos anos 20 que o meio editorial em Portugal, e eu não vou entrar muito nisto, porque eu tenho uma mania de falar muito e de meter para a história de edição em Portugal, não quero estragar-vos a tarde e falar de coisas muito técnicas, mas é de facto ali por volta dos anos 20 que nós temos, sobretudo com o aparecimento de pequenas editoras relacionadas com os movimentos dos modernistas, etc., que temos um estabelecimento daquilo que vai ser o paradigma editorial em Portugal até hoje, basicamente. E acho engraçado que saiu de certeza naturalmente ao João, ele está a dizer, não há de deixar a mentir, imagino eu, embora haja autores que gostam imenso de fazer esse tipo de jogo. O Paulo Rico, quando me perguntam sobre o que é que quer dizer uma obra dela, ele dizia sempre, não sei o que aconteceu. Nós sabemos que a Paulo Rico percebe e escolhe muito bem aquilo que decide fazer e sabe bem porque é que eu decido fazer, mas depois gosta de ter essa postura. No caso do João, eu acho que não foi mesmo isso, ele não tem o talento da Paulo Rico, pintar. Sim, pintar. E portanto, obviamente que eu acho que tudo. Vou concluir isto com uma conversa de editor e que não tem nada a ganhar com este livro. Leiam o livro, vão gostar muito. Eu não sei se
Não sei se se lembram, foi outra coisa que me ocorreu quando eu estava a ler este livro. Não sei se se lembram de uma série com o John Cleese, do cómico britânico que fazia parte dos Monty Python, aqui há uns anos, que era o Fawlty Towers. O Fawlty Towers era provavelmente das melhores séries de comédia britânica de todos os tempos, provavelmente a melhor, na minha opinião, comédia. E o Fawlty Towers tinha esta coisa, que tínhamos um personagem principal que tentando fazer as coisas de forma correta, ia constantemente metendo cada vez mais a pata na poça e afundando-se numa situação muito complicada e que levava a um quase extremo. É um bocadinho o que passamos por neste livro, que é também uma história de amor que é um motivo fundo e que é basicamente como o João ainda agora nos falou, ou seja, não é uma motivação imobiliária que está bem por trás deste livro, acaba por ser a motivação amorosa da relação e de tentar salvar uma relação que se tornou complicada, uma noiva que parte, nós não sabemos bem porquê, este é o motivo invocado, é que naquele país, naquele momento não havia trabalho, haverá noutro sítio onde a noiva partiu, mas a verdade é que, quer queiramos, quer não, todo o desenrolar da narrativa e todas as peripécias e todas as atuações que este tradutor, que este personagem principal vai tendo ao longo do livro são um constante esforço para tentar salvar uma relação amorosa. Portanto, e como em qualquer bom livro de literatura universal, a motivação é uma motivação amorosa. Isto é sempre bom. A nível literário é uma coisa que está na base de tudo. Depois, a partir daí, o que nós temos é também um analisar, e serve perfeitamente para a realidade dos nossos dias, do que é a vida de um tradutor. Queiram ou não saber, vão se divertir imenso com essas situações. Acreditem que são situações giras, sobretudo para um leitor que está habituado a ler traduções, não tem a noção claramente do que é o mundo da edição e da tradução e da relação entre editores e tradutores. Daí que no Facebook, quando eu instei as pessoas hoje aqui estivessem, disse que era um livro para todos, obviamente para os tradutores, obviamente para as noivas, obviamente para todo o restante público que lê livros, mas não um livro para editores. Não apenas porque os editores não gostam de se ouvir uns aos outros, e hoje estou eu aqui a falar, como ainda por cima, porque é um livro que diz algumas realidades e torna-as muito claras sobre o que é a vida editorial e as escolhas editoriais e como são feitas, etc. Dito tudo isto, e já estou a falar demais, convido-vos a ler. O livro é uma passagem pelo inferno que acaba por ser divertida, dado o caráter específico do tradutor em causa, do personagem em causa. Obviamente que a aproximação aos anos 20, quer queiramos, quer não, eu acho que isto não passou pela cabeça do João, diria eu que é a minha leitura, visualmente, aquilo que eu fui visualizando da história, aproximou-me obviamente muito do cinema do começo do século XX, do cinema mudo, e também aí se transmite muito de uma ironia que não é, acho que totalmente intencional, depois narrativo, mas que acaba-se por sonar. Ou seja, o livro é muito giro. O desafio que eu vos faço é muito simples. O livro está ali, peguem nele, leiam as primeiras 3 ou 4 páginas, demora-vos 3 ou 4 minutos. Se não gostarem, não levem, mas eu acho que vos vai captar em 3 ou 4 minutos, vão ficar apaixonados pelo livro. Isto é a melhor coisa, mais do que me ouvirem a mim falar, mais do que ouvirem o João, garantidamente, sobretudo vai ser quando ouvirem o João a ler, e vai ser quando lerem o livro, que é isso que na realidade torna a literatura entusiasmante, é isso que prova que um livro vale a pena ser lido, ou vale a pena que peguemos nele. É a qualidade daquilo em que tocamos e aquilo que entra na nossa cabeça. 3 ou 4 páginas, faço-vos esse desafio. Depois, além do que vão ouvir, peguem no livro, leiam as primeiras 3 ou 4 páginas. Se não ficarem captados e se não ficarem com vontade de ler o resto do livro, não é para vocês, o que é perfeitamente normal. Há públicos para todos os livros, não haverá públicos para outros.
mas acho que vou gostar. Fica esse desafio. Muito obrigado a todos.